Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé e dar início ao culto. Vamos todos abrir a Bíblia no Salmo de número 100 e nós vamos ver ou ler os 4 primeiros versos deste Salmo numa voz, na nossa chamada adoração. Deus nos chama para adorar. Salmo de número 100, verso 1 ao 4, nós vamos ler numa única voz esse trecho das Escrituras em que o Senhor nos chama para adorar a Ele. Chamada adoração, Salmo 100, verso 1 ao verso 4, vamos ler todos numa voz única. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Vamos orar invocando ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendito Pai, chegamos a Ti hoje em assembleia solene para cultuar o Senhor na beleza da Tua santidade, como convém fazer-nos, e para isso mesmo nós fomos salvos. Este é um dia especial porque celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também rendemos graças pela reforma protestante de 1517, tantos anos atrás, mas que a luz da palavra ainda continua brilhando e espalhando pelo mundo por causa da ação do Teu Espírito Santo e da Tua igreja reformada, que continua sendo reformada segundo a Tua bendita e maravilhosa palavra. Ó Deus, que motivos maravilhosos de louvor e de gratidão. Nessa noite vamos celebrar também a ceia do Senhor, o sacrifício vicário do Teu Filho em prol do Teu povo, para salvar-nos, ó Deus, da Tua ira, das garras de Satanás, do império das trevas. Graças Te damos. Portanto, que haja júbilo no nosso coração, mas também temor e tremor. Aceite o culto que vamos prestar a Ti, pois o fazemos em nome de Jesus e o fazemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Ainda de pé, adoremos a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. E nós vamos ler de maneira alternada do verso 23 ao verso 28. Hebreus, capítulo 9, verso 23 ao verso 28, nós vamos fazer leitura alternada desse trecho. Hebreus, capítulo 9, verso 23 ao verso 28, maneira alternada será a leitura, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura verdadeira, porém no mesmo céu, para aparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para livrar pelo sacrifício de si mesmo em pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo
Louvado seja Deus pelo único sacrifício de Cristo que perdoa os nossos pecados. Ainda de pé, vamos cantar acerca desse Senhor com o cântico Em Cristo Só. Assentar, queridos irmãos, vamos confessar os nossos pecados, lendo acerca do sacrifício vicário de Jesus Cristo, em Isaías 53. Eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem nas suas Bíblias com bastante atenção. Isaías 53. Isaías 53, eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem a leitura em espírito de contrição. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto, escrito praticamente quase 1000 anos antes do nascimento de Jesus, aponta direto para a cruz do Calvário, e é quase uma descrição literal daquilo que aconteceu na cruz, em que Cristo entregou a sua alma na morte para salvar os seus eleitos. Agradou ao Senhor moê-lo, enfermá-lo por nossos pecados. Graças a Deus por isso. Mas, como nós temos cometido pecado, esse é um momento de oração silenciosa, em que vamos confessar os nossos pecados silenciosamente, e depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Giliade que nos eleve a Deus numa oração de confissão de pecados por todos nós. Oremos silenciosamente. Senhor Deus, soberano Pai, a Igreja do Senhor reunida, Pai, nesta noite, nós resumamos a nossa oração, Senhor, nesse instante, visando arrependimento de pecados, confessando a Ti os nossos pecados que temos cometido. Ainda que alvos, ó Deus, do Teu grande amor e alcançados eficazmente pelo sacrifício Cristo Jesus, se tornando nova criatura, meu Pai, nós ainda pecamos contra o Senhor, ainda ofendemos a santidade do Senhor com os nossos pecados. Por isso, Deus, nós necessitamos de vir à Tua presença, de vir até o Senhor e confessar as nossas culpas, ó Pai, e também delas nos arrepender diante do Senhor e pedir o Teu perdão, a Tua misericórdia, o Teu auxílio também para a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada contigo. Para que Deus, nosso compromisso sempre seja com o acerto, ó Deus,
com obediência à tua palavra, com obediência aos teus princípios, aos teus mandamentos, Senhor, para que venhamos glorificar a Ti com a nossa maneira de viver. Nos ajude, que o Teu Espírito Santo continue a nos auxiliar, a nos dar forças na luta contra o nosso pecado. Pai, nós oramos a Ti e confessamos as nossas culpas, nos arrependemos diante do Senhor e louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, que nos alcança todo dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus porque na cruz Ele quitou a nossa dívida pelo sacrifício de Jesus. Abramos a palavra no Evangelho segundo João, capítulo 19, e nós vamos ler todos numa única voz, os versos 28 a 30. Evangelho do Senhor, segundo a narrativa de João, o apóstolo, capítulo 19. Nós vamos ler numa única voz, verso 28 até o verso 30, todos juntos lendo esse trecho das Escrituras. Assim diz a palavra: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Graças a Deus pelo brado de Jesus, o último brado do Senhor na cruz, que disse: Está consumado. Essa expressão é uma expressão grega que apontava para a quitação de uma dívida, uma quitação forense e registrada de uma dívida. E o que Jesus estava dizendo então é que todo o escrito de dívida do nosso pecado estava agora na cruz do Calvário, pelo sacrifício dele, sendo rasgado por nós. Graças a Deus por isso. Motivo de louvor e gratidão ao nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, ficando de pé e cantando o hino Castelo Forte. Afinal, hoje é dia da Reforma Protestante e aqueles que vieram preparados poderão dizimar e ofertar no gasofilácio. E você que é nosso visitante, não se constranja, esse é um privilégio dos membros. Nós recebemos o Evangelho de graça e também damos a vocês de graça. Nós não queremos o dinheiro de vocês. Se quiserem, fiquem à vontade, mas isso é um privilégio dos membros dessa igreja. Cantemos o hino Castelo Forte. Você
Edmar, por favor, nos eleve a Deus numa oração de gratidão. Soberano Deus, grandioso Pai eterno, chegamos diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que tivemos de louvar ao nome do Senhor, pela oportunidade que tivemos de confessar os nossos pecados diante do Senhor e pelo sangue de Cristo sermos perdoados. Agradecemos ao Senhor também pela oportunidade de estarmos ofertando e dizimando na casa do Senhor, como forma de gratidão pelas muitas bênçãos, pela graça e misericórdia que o Senhor fornece a nós dia após dia. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa falar conosco através da pregação da Tua palavra, que não a rejeitemos, mas que possamos abrir o nosso coração por intermédio do Teu Espírito Santo para ouvir tudo que o Senhor tem a nos dizer. E não só ouvir, mas aplicar em nossas vidas diárias. É o que te pedimos desde já e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Vamos passar a pregação da palavra. Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Esse livro da palavra de Deus se passa cerca de 520 anos antes do nascimento de Jesus. E o contexto histórico desse livro é que o povo de Deus, depois de muito pecar, foi levado cativeiro para uma terra chamada Babilônia, muitos quilômetros distante de Jerusalém, e lá ficou 70 anos. Agora, depois de 70 anos no cativeiro, Deus traz de volta esse povo, e esse povo tem uma missão difícil de reconstruir o templo para adorar ao Senhor, reconstruir Jerusalém, sobretudo a vida espiritual, e infelizmente eles estavam falhando. Então esse livro, junto com Ageu, que nós já expusemos alguns meses atrás, é a exortação de Deus para que aquele povo fosse fiel a Ele, pudesse construir em primeiro lugar o templo e não suas vidas, suas casas, e assim adorar a Deus. E agora nesse trecho do livro nós estamos vendo que Deus deu 8 visões para o profeta numa única noite, em que há ali promessas do Evangelho que chamam ao arrependimento, mas apontam para o fato de Deus salvar o seu povo e estar com o seu povo. E no centro do livro, no centro nevrálgico do livro, está o capítulo 3, que vamos ver hoje, e na semana que vem o capítulo 4. São o centro do centro desse livro, ou seja, os 2 capítulos mais importantes desse livro são o capítulo 3 e o capítulo 4. Então eu vou ler, tendo em vista essa realidade, e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção a leitura do capítulo 3 do profeta Zacarias, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Tomou este a palavra e disse aos que com ele estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros,
que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, maravilhoso Senhor, somos gratos por essa palavra e somos gratos que na tua providência santa e eterna o Senhor alinhou esse texto com o dia de hoje, dia o qual celebramos 504 anos da Reforma Protestante, que trazia a mensagem principal, justificação pela fé. A mesma mensagem desse texto, justificados através do sacrifício de Cristo e da fé nesse sacrifício vicário e maravilhoso. Graças te damos. Sendo assim, que nessa noite, ao expor esse texto, o Evangelho seja exposto, o teu Filho Jesus Cristo seja visto ante aos nossos olhos como crucificado, mas também como ressurreto e como aquele que reina nos céus. Ah, Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós de tal maneira que sejamos edificados nessa noite, que haja perdão de pecados, que haja salvação, que haja transformação de vidas e edificação da tua igreja. Ó Senhor da glória, acima de tudo isso, seja o teu nome glorificado. A pregação é para a glória do Senhor, é o ato máximo de culto, tanto na igreja quanto nas nossas vidas. Por isso seja louvado o teu nome, e convém que cada um de nós aqui, a começar de mim, venhamos a diminuir, e que Cristo cresça sobremaneira nas nossas vidas. É no nome dele que oramos, amém. Irmãos, para que você entenda o que está acontecendo aqui, eu quero que você pense agora em como são curiosos os nossos sonhos. Nós temos às vezes sonhos curiosos, não temos? Certa vez eu me lembro que quando eu era menino, eu vi aquele filme Jurassic Park, né? Um verdadeiro avanço para a época, né? Que apareciam dinossauros que pareciam verdadeiros. E eu me lembro que, tão impressionado, eu sonhei que eu estava fugindo de um Tiranossauro Rex e caí no chão e acordei com um lado do corpo praticamente todo dormente. Sonhos são impressionantes. E um sonho, às vezes, é recorrente entre as pessoas. Quem nunca sonhou, por exemplo, em estar com uma roupa inapropriada em algum lugar? Eu já sonhei estar de pijama na escola. Eu acho que você também já deve ter tido um sonho parecido com esse, não é mesmo? E como é terrível, não é? Você está de pijama na escola, querer acordar e não acordar, e todas as pessoas ao seu redor, né, mangando de você, rindo de você, te acusando. Essa situação inusitada é parecido com o que está acontecendo aqui nesse sonho, nessa visão que o profeta recebe. Só que é muito pior, porque ele vê o sumo sacerdote com vestes sujas, e aquilo não é um sonho, é a verdade. Uma verdade que ninguém podia resolver, senão Deus. Então o que esse texto nos ensina? Ensina que o problema principal do homem, e que só pode ser resolvido por Deus, é o pecado, e que Deus limpa o nosso pecado num único dia, e Ele nos justifica, ou seja, Ele perdoa as nossas dívidas pela fé. É isso que esse texto ensina, e ele é o ponto nevrálgico do livro, o centro do livro, e ele é o centro da Bíblia. Salvação pela fé, unicamente pela fé no Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, é isso que está aqui nesse capítulo, é isso que toda a Bíblia ensina: salvação pela fé em Jesus Cristo. Então vamos ver isso neste texto. Dos versos 1 ao 3, nós temos o problema da visão, que é o problema do homem, o pecado. É curioso que nos nossos dias as pessoas dizem que o problema do homem é a falta de instrução. Sim, ser ignorante é um problema. Dizem que o problema do homem é a pobreza. Sim, pobreza também é um grande problema. Dizem que a fome é um grande problema. É verdade, é um grande problema, mas não é o problema. E esses 3 versos apresentam o grande problema do homem. E veja como eles descrevem. A primeira coisa que vemos no verso 1, que Deus dá uma visão ao seu profeta, e esse profeta vê o anjo do Senhor e vê o sumo sacerdote Josué. É curioso Deus mostrar a ele o sumo sacerdote, porque a demanda para aqueles dias era a construção do templo, e nós bem sabemos que o templo precisava de sacerdotes para que o culto acontecesse, e o templo precisava de sumo sacerdote para que pudesse ocorrer o principal, ou seja, ponto do culto naquela época, o sacrifício e principalmente as festas em que eram celebrados os sacrifícios expiatórios, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, lá onde estava a Arca da Aliança, para levar o sangue da expiação, para haver pecado, ou haver purificação dos pecados. E aqui então Deus mostra esse homem que deveria trabalhar, mas este homem é visto ali diante do anjo do Senhor e diante de mais uma figura, que é Satanás. E quando Deus mostra isso para o seu profeta, Ele está mostrando ao seu profeta 2 realidades. A primeira dela, de Satanás estar ali, que o verdadeiro inimigo do povo de Deus é o diabo. O diabo é realmente um inimigo do povo de Deus. É ele quem persegue o povo de Deus em todos os tempos. Foi o diabo que adentrou lá no Éden e trouxe o pecado ao ser humano e destruiu a obra de Deus. O diabo então está ali como o verdadeiro inimigo do povo de Deus. Muitas vezes nós pensamos que os nossos inimigos são os homens, são os opositores da igreja, são os políticos, são esses que têm ideologia de gênero. Não, o verdadeiro inimigo do povo de Deus, como Paulo disse em Efésios 6:12, é o diabo, os principados e potestades que lutam contra o povo de Deus, porque a guerra santa é esta. O diabo está sempre tentando pisar o povo de Deus desde o começo. Há uma inimizade entre o povo de Deus e o diabo. Sim, ele usa seus lacaios, ele usa os ímpios, mas ele é o verdadeiro inimigo. E é interessante que Deus, ao mostrar isso, ele está mostrando que uma realidade que Lutero percebeu na Reforma, que o diabo é um cão na coleira de Deus para levar o povo de Deus ao arrependimento. A construção do templo estava parada, não por causa dos inimigos políticos, mas por causa do diabo. E Deus estava usando o diabo para levar aqueles israelitas, o seu povo, ao arrependimento, a uma vida em que eles buscassem em primeiro lugar as coisas espirituais. E quando aqui é visto ele se opondo então a Josué, que era o sumo sacerdote, o representante do povo diante de Deus, significa que ele estava se opondo a todo o povo de Deus nessa missão de viver uma vida santa. Irmãos, não se engane, o diabo não vai ser o seu inimigo para ganhar dinheiro, para fazer coisas erradas, ou para ter uma vida regalada. O diabo vai ser seu inimigo para você fazer as coisas certas. É quando você começa a viver querendo o certo, é que o diabo vai te importunar. E é isso que estava acontecendo aqui. E veja que o diabo estava mostrando ali, diante de Deus, que aquele homem não podia trabalhar para Deus, porque ele estava com roupas sujas.
O que o diabo está fazendo é desmoralizando aquele homem diante de Deus, e esta sempre foi a função de Satanás. Jó, capítulo 1, verso 9 e 10, apresenta a mesma realidade. Eu vou ler para os irmãos. Então respondeu Satanás a Deus: porventura Jó inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram. Estende, porém, a mão e toca tudo quanto tem, e não verás se blasfema na tua face. A função de Satanás sempre foi acusar o povo de Deus diante de Deus. Essa é a primeira realidade. A segunda realidade é o anjo do Senhor que estava também ali. O anjo do Senhor era uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Antes de Jesus Cristo se encarnar, ele apareceu no Antigo Testamento como essa manifestação chamada de anjo do Senhor. E veja que o verso 2 mostra o que o Senhor Jesus Cristo, antes de se tornar carne, estava fazendo. Ele literalmente disse a Yahvé, Yahvé disse a Yahvé: Yahvé te repreenda, Satanás. Ou seja, o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, estava orando ao Pai, pedindo ao Pai que repreendesse Satanás. Que coisa bonita, mostrando que em todos os tempos o verdadeiro protetor do povo de Deus sempre foi o Senhor Jesus Cristo. O Rei, o noivo, o Salvador, sempre esteve com o seu povo, caminhando com o seu povo. E aqui no Antigo Testamento, antes dele nascer como um bebê tremulante, 520 anos antes, ele estava ali com o seu povo, rogando ao Pai, pedindo que o Pai protegesse o seu povo, suplicando a proteção, suplicando a graça, suplicando que o Pai fosse favorável a um povo que não merecia graça, que não merecia perdão, que não merecia a proteção de Deus. E veja se não é isso que Cristo faz em todos os tempos. Eu me lembrei de uma passagem em que Jesus rogou pela fé de Pedro. Está em Lucas 22, 31 e 32, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te fortificares, fortalece a teus irmãos. Em todos os tempos, a função do Senhor Jesus Cristo foi ser um rei protetor, mas também um sumo sacerdote que orava por nós. E aqui ele está orando ao Pai para que as funções de Satanás fossem limitadas, para que as funções de Satanás fossem minoradas, para que o povo de Deus pudesse prosperar. E veja, irmãos, que esta realidade é uma realidade que pega muitas igrejas pseudo-cristãs hoje de assalto, porque hoje nós temos igrejas falsas que as pessoas ficam lá amarrando Satanás e pisando Satanás. Isso é uma verdadeira loucura. Pedro, o apóstolo do Senhor, se deparou com uma realidade tal como esta, e ele teve que repreender pessoas dos seus dias que estavam fazendo isso. Isso não é novo, isso é antigo, tem mais de 2000 anos. E ele escreve em 2 Pedro 2, 10 e 11 o seguinte: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Qualquer governo aqui é uma forma grega para anjos, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, mesma forma grega para falar de anjos. Ao passo que anjos, aí anjos eleitos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas, ou seja, os demônios, juízo infamante na presença do Senhor. Quantos falsos mestres hoje estão por aí nas igrejas, gritando como loucos, amarrando Satanás, pisando na cabeça de Satanás, sendo que o próprio Cristo, antes da sua encarnação, e os anjos não faziam isso.
Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia direito. Isso é uma função de Cristo. Por isso que Cristo disse no Evangelho que Ele era o valente que amarraria Satanás. Ele é o valente que vence a Satanás. E é isso que o profeta e o povo de Deus naquela época estava aprendendo, que Cristo estava ali vencendo o inimigo. Por quê? Porque nós merecemos? Porque o povo de Deus merece? Não. O verso 2 diz: porque o Senhor escolheu a Jerusalém. Deus derrota Satanás e os nossos inimigos, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos escolheu para ser do seu povo. Então a proteção está baseada na eleição, no fato de Deus nos escolher para sermos salvos, no fato de Deus nos escolher para sermos da sua família, e assim estender as suas asas, falando como salmista sobre nós. Somos nós os eleitos, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, que é protegida por Deus. Deus não protege todas as pessoas. Esse ditado popular que Deus protege os bêbados e as crianças, isso não tem base bíblica nenhuma. O que Deus vai procurar proteger bêbado? Um homem ímpio que está entregue a Satanás? Qual o interesse de Deus nisso? Deus protege os seus eleitos. Por quê? Porque eles são como um tição tirado do fogo. E essa é uma figura bíblica citada mais adiante por Jesus, ao nos comparar com uma brasazinha, uma torcida que fumega. Essa é uma linguagem bíblica para mostrar que o povo de Deus foi tirado da fornalha do pecado, da fornalha da servidão ao pecado e a Satanás. Por isso que Deus nos protege, porque Ele nos escolheu e Ele nos redimiu. Ele nos escolheu e nos tirou debaixo do domínio de Satanás, das ordens de Satanás, da acusação de Satanás, e remidos por Ele, então, Ele nos protege. E queridos irmãos, nós não devemos esquecer dessas realidades. Quantas vezes murmuramos, reclamamos de Deus e esquecemos dessas coisas, que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Esquecemos que Deus nos protege. Esquecemos que somos para Ele como um tição tirado do fogo, seus filhos redimidos, e podemos orar a Ele como um Pai bendito e protetor. Você quer algo melhor do que isso? Pergunte às crianças dos nossos dias se elas não querem ser filhas do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Pergunte aos mais encanecidos aí se eles não gostariam de ter o Pelé, Tostão, Coutinho, Pepe como pai. Tudo homem pecador. Agora, ter Deus como pai, que privilégio, que não é de todos. O apóstolo João disse que é para aqueles que têm fé e são chamados por Deus e recebem esse privilégio. Nem todos são filhos de Deus, mas é isso que está sendo mostrado aqui. E por que Deus faz isso? Porque nós temos um grande problema. Nós temos um grande inimigo que é Satanás, mas o nosso verdadeiro problema não é Satanás. O nosso verdadeiro problema está no verso 3. Josué estava com as vestes sujas. Lembre-se que Josué é o representante do povo de Deus. Então todo o povo de Deus estava sujo. O verdadeiro problema do povo de Deus é a sua sujeira. Essa sujeira aqui apresenta a sujeira do pecado, a culpa decorrente do pecado. O maior problema do homem, irmãos, como eu disse na introdução, não é a fome, não é o político, não é a bandidagem. O maior problema do homem é o pecado, porque o pecado nos leva para o inferno. O pecado nos coloca debaixo da ira de Deus. O pecado é que possibilita Satanás estar diante de Deus falando assim: está vendo? É pecador, merece o inferno, a tua ira. E veja que o pecado é o grande problema, porque é um pecado diante de um Deus santo, Deus que odeia o pecado e não pode suportar
o pecado. O pecado enche Deus de nojo. Ele cheira mal. E eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui, para vocês entenderem o quanto que o pecado é nojento para Deus. Uma vez, um vizinho meu viajou e ele ficou quase um mês fora de férias. Teve uma grande tempestade em Belo Horizonte que deixou o nosso bairro pelo menos uns 3 dias sem luz. E quando voltou, muitos aparelhos domésticos queimaram. E a geladeira daquele homem não voltou a funcionar. E estava cheia de carne. E aquele negócio começou a feder. Ele morava no último andar do prédio. Você conseguia sentir o cheiro da carne apodrecendo no calor muito longe. E aquilo dava nojo. Quando ele chegou e abriu o apartamento, e a gente foi ajudar ele com aquela confusão, a maioria daqueles que estavam lá vomitou e ficou vomitando e vomitando, de tão fedorento que era. Aquilo ali não chega aos pés do que é o pecado diante de um Deus santo. Por isso que quando Isaías viu a Deus e ele confessou pecador, ele disse assim: ai de mim, Senhor, eu estou derretendo aqui, porque eu estou vendo um Deus santo, e esse Deus santo que é o Senhor está vendo o meu pecado. Esse é o nosso problema, um problema que eu e você, nós não podemos resolver, um problema que gera uma distância infinita entre Deus e nós, um problema que nos dá um inimigo maior do que Satanás. Paulo disse em Romanos 5,10: porque se nós, quando ainda inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. O que Paulo nos ensina é que o pecado faz com que o nosso maior inimigo não seja Satanás, seja Deus. E essa é uma péssima notícia. Então o que fazer? Qual é a solução? Será que a solução é fazer boas obras? Será que a solução é fazer uma oração aqui na frente da igreja? Será que a solução é sair daqui e tentar ser um melhor marido, um bom funcionário, um bom pai? Será que é isso que resolve o problema do pecado? Não. O verso 4 a 7 mostram a solução bíblica do pecado: a purificação de pecados, a justificação dos nossos pecados. Veja que o verso 4 tem uma mudança abrupta no texto. O anjo do Senhor toma novamente a palavra e diz: tirem a veste dele. E esta é a solução. Veja, irmãos, a solução não pode estar em nada que nós fazemos. Adão já tentou fazer isso no Éden. Adão, quando pecou e viu o seu pecado, ele foi lá, cozinhou folhinhas e tentou tapar o seu pecado. E quando Deus Santo começou a andar para o lado dele, ele butucou para dentro da moita, porque ele não tinha resolvido o problema do pecado. E Deus teve que tirar a roupa dele da justiça própria e colocar uma roupa de um animal que representava Jesus, que ia morrer por ele. E isso mostra que o homem nunca pode por si mesmo resolver o problema do seu pecado. Nada que você faça vai perdoar os seus pecados. Você pode rezar 1 trilhão de Ave Maria, igual os ignorantes fazem por aí, não vai perdoar pecados. Você pode andar de joelho daqui até Jerusalém, não é possível, mas se fosse, não vai resolver o seu problema, só vai destruir sua perna. O problema do pecado é um problema do coração,
É no seu coração que está o seu pecado, e você não pode tirar esse coração espiritual, esse eu espiritual que existe em cada um de nós. Você não pode tirar, você não pode purificar. Por isso o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, diz assim: tirem o pecado dele. Disse para os anjos tirar aquela roupa de pecado, aquela roupa que estava fedorenta diante de Deus, aquela roupa de justiça própria de homens que tentavam se salvar. Essa ordem, ela é simbólica, tal como de Isaías 6 que eu citei, que o anjo pede para o outro: toca na boca deste homem com uma tenaz, com a brasa do altar que representa o sacrifício de Jesus, e purifica o pecado de Isaías. A mesma ação é dada aqui, mostrando que Deus é o único que pode resolver o problema do pecado. Uma vida religiosa não resolve, boas obras não resolvem, só Deus. Isso chama-se justificação. E a justificação, diz o símbolo de fé reformado, é um ato livre da graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele perdoa os pecados e considera essas pessoas justas, não por qualquer coisa que eles fizeram, mas pela obediência de Cristo, pela satisfação de Cristo, que é dada a eles, e eles recebem como? Pela fé. Isso é justificação pela fé, é salvação pelo que Cristo fez, é purificação pelo que Ele fez. E nós do lado de cá entendemos e falamos assim: Deus, o que eu preciso fazer? Ele diz: creia. Creia. Você não precisa de fazer nada, só crê. E aí você diz: Senhor, eu não tenho fé. E Ele diz: a fé é um dom, e eu dou para você. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho, que tira a igreja das trevas, que tira o homem do pecado para uma vida com Deus. Por isso o verso diz: eu tenho tirado de você essa iniquidade, eu é que passo de você essa iniquidade. E veja que Deus então coloca vestes finas nesse homem. As vestes finas apresentam o perdão de pecados. Existe um texto nas Escrituras que é muito conhecido até por aqueles que são ímpios, que é a parábola do filho pródigo, que é aquele homem que afasta-se do caminho do Senhor e vai viver no pecado, e quando ele chega em casa, o que o pai faz? Tira a roupa suja, põe uma roupa nova, põe um anel no dedo e põe as sandálias no pé. Trocou a roupa do pecado por a roupa da justiça de Cristo. Por isso que os puritanos diziam que a fé que justifica é uma fé que tem duas mãos, que arranca a justiça própria e a roupa do pecado, e toma a justiça de Cristo para si, aceita o sacrifício de Cristo como a única coisa que pode perdoar pecados. E é isso que Deus está fazendo aqui. Deus nos dá roupa limpa. Por isso que em Apocalipse os salvos são vistos com roupas brancas, limpas, resplandecentes, roupas de pessoas perdoadas, pessoas que não mais podem ser acusadas diante de Deus. Daí o apóstolo Paulo escrever 2 versos na Bíblia que são preciosíssimos. Ele diz em Romanos 8, 33 e 34: quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? A pergunta é retórica, a resposta é ninguém, porque a resposta de Paulo é Deus quem os justifica. Então ninguém pode acusar mais. Quem os condenará? Ninguém. Por quê? É Cristo quem morreu por eles, ou antes ressuscitou, e está à direita de Deus e intercede por nós. Percebeu a verdade? A verdade do Evangelho é que Cristo tira as roupas sujas, e agora ninguém pode nos acusar mais, nem Deus, nem Jesus, porque tirou a roupa do pecado. E quando Deus fez isso, lá na cruz do Calvário, por meio da morte de Jesus, diz João em Apocalipse 2:10, interpretando a história:
ouviu uma grande voz do céu proclamando: veio a salvação, o poder, o reino, a autoridade de Cristo, porque foi expulso Satanás, o acusador diante do Pai, que nos acusava dia e noite. O sacrifício de Jesus, irmãos, tirou o lugar de Satanás do céu, de nos acusar, e agora Deus nos vê com roupas brancas. Mas a mensagem não para por aí. Estava bom demais, não é? Fica melhor. O verso 5, nós temos aqui uma coisa inusitada. Imagine que você seja uma criança, e daquelas dos tempos antigos. Quando eu era menino, né, lá em Barbacena, diria o comediante, né? Quando o papai estava conversando com o titio, a gente não podia chegar na sala interrompendo, não. Era sinal de respeito. Muito contrário do que tem acontecido hoje. Mas enfim, a cena é uma cena inusitada e parecida com uma criança naqueles dias interrompendo o papai e o titio, os mais velhos conversando. Porque aqui é uma conversa entre Deus Pai, Deus Filho e os anjos, e o profeta está vendo. E aí o verso 5 ele grita assim: põe o turbante na cabeça dele. Você imagina isso? O pai conversando com o filho, e aí aparece um enxerido de um homem profeta e fala assim: vocês esqueceram uma coisa, falta um turbantinho lá na cabeça do profeta. Que coisa bonita. Uma intrepidez surgiu no profeta aqui, e isso aqui é maravilhoso, porque o turbante, que era o turbante do sumo sacerdote, era o símbolo de que ele era capacitado para trabalhar. Então o profeta está falando: coloca o resto da roupa, que é o símbolo de que ele pode trabalhar por Deus. E sabe o que significa essa realidade espiritual? Que quando nós somos salvos, nós deixamos de ser inúteis para Deus, inúteis no trabalho do reino de Deus, e passamos a ser úteis no trabalho do reino. Significa que Deus nos salva para trabalhar pelo reino dele, que como salvos, a incumbência que nos é dada é meter a mão no arado e fazer de tudo para avançar com o reino de Deus. Por isso que na igreja, gente, cada um de nós recebe dom e recebe talentos para que trabalhemos pelo Senhor. Há muitas pessoas hoje que estão vivendo um tipo de igreja self-service. Eu estou aqui só para ser servido, eu estou aqui só para receber o melhor do churrasco, do alimento espiritual, e não querem servir. Mas isso é equivocado. Por quê? Porque Deus nos salva e nos faz agora não mais trabalhar para o reino do diabo, mas para o reino dele, que não vai passar. Ele quer que nós usufruemos do nosso privilégio de trabalhar por um reino que não tem fim. Eu conheci, vou exemplificar isso, eu conheci um senhor lá em Belo Horizonte, seu Valdemar Lucas, um homem que eu gosto muito, um senhor encanecido que eu tive a honra de aprender muito do evangelho com ele. E aquele homem presbiteriano de carteirinha de muitos anos, ele já está com 90 anos, ele teve o privilégio de ser engenheiro, um dos principais que construiu Brasília e construiu a primeira igreja presbiteriana de Brasília. E sempre que você ia na casa dele e ele ia contar os causos, né? Ele falava com orgulho, sabe? Mas não é aquele orgulho de vão, orgulho de pretensão. Deus me deu a graça de trabalhar para construir aquela igreja naquela cidade. E você via os olhos dele brilhando. E mesmo velho, aquele homem ligava para o mundo inteiro para arranjar parcerias para a construção de novas igrejas. Depois de velho trabalhando pela igreja, olha só, ele entendeu, foi salvo para o serviço. Mas Deus quer que você sirva de qualquer jeito? Não. Por isso o versos 6 e 7 mostram a maneira como os salvos servem. O verso 6 diz que o anjo do Senhor
falou grosso, falou bravo com Josué. E o verso 7 diz que ele deveria andar segundo os caminhos e os preceitos do Senhor. Esses dois versos mostram que o trabalho na igreja é uma grande responsabilidade e que a vida com Cristo é uma vida de grande responsabilidade, de forma negativa e positiva. Negativa, rejeitando o pecado, qualquer coisa que possa interferir no nosso relacionamento com Deus. De forma positiva, cumprindo os preceitos de Deus. O que Deus estava ensinando ali é que aquele homem, ele iria viver segundo os principais requisitos da lei moral e da lei cerimonial, e ele seria um exemplo para o povo, e o povo após ele viveria de acordo com a lei, mostrando uma realidade, irmãos, que Deus nos chama para viver segundo a palavra dele. Muitas pessoas acham que elas são salvas pela graça e elas podem viver de qualquer jeito, e elas ainda arranjam uma desculpinha teológica mal feita de o seguinte: nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Em certo sentido isso é verdade, a lei não nos acusa mais, a lei não nos amaldiçoa mais, mas no outro sentido isso não é verdade. A lei sempre é o parâmetro das nossas vidas. Então é trabalhar e viver segundo os padrões de Deus, segundo a lei de Deus, segundo o que a lei nos ensina, a lei em todas as escrituras. E veja, a lei fala de todas as coisas da nossa vida, fala sobre o culto. Tem gente que pergunta assim: pastor, por que a gente não bate palma no culto? Porque a lei proíbe. Como, pastor? Mostre nas escrituras aonde que diz que a gente tem que bater palma no culto. Não tem, então não tem que fazer isso, está proibido. Pastor, por que eu não posso fraudar o fisco, né? Afinal, nosso país, o imposto é uma coisa terrível, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que pagar imposto. Percebe? A lei fala sobre tudo, sobre o culto, sobre o imposto, sobre todas as coisas. E é essa lei que Deus nos chama para viver. Somos salvos para viver a palavra de Deus, produzir boas obras. Não é assim que Paulo disse? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, chamados para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos. Efésios 2, 8 a 10. Essa é a vontade de Deus, viver segundo a palavra de Deus. E veja que se sacerdote Josué fizesse isso, Deus ia dar a ele a graça de ser um tipo de Cristo. O final do verso 7 diz que se ele vivesse segundo a lei de Deus, ele poderia julgar o povo de Deus e mais, participar da Assembleia Celeste. O que Deus daria a esse homem é ele ter a graça de ser um tipo de Cristo. Porque quem julgava o povo de Deus não eram os sacerdotes, eram os reis, a autoridade civil. E quem poderia entrar na Assembleia Celeste não era homem nenhum. Então o que Deus está falando aqui é: se você viver a palavra, você vai ser um tipo de Cristo. Por quê? Só Jesus pode julgar o povo de Deus de verdade. Ele mesmo disse que ele julga e ele vai voltar para julgar. E é o Senhor Jesus Cristo quem adentrou aos céus, não é mesmo? Ele é aquele que chegou ao céu por nós. E esse privilégio então dele entrar no céu por nós nos é dado. Hebreus 10, 19 a 22 diz assim: irmãos, tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Jesus consagrou pela sua carne, isto é, pelo véu. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximem-se com um coração sincero, tendo o coração purificado de má consciência e lavado de água pura. Ou seja, aquilo que Cristo faria
julgar o povo de Deus e entrar no céu, isso seria dado a nós. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 6, vocês não têm ninguém dentro da igreja que pode julgar? Hoje nós julgamos uns aos outros pela disciplina eclesiástica. O conselho da igreja julga os membros da igreja. E nós julgaremos os anjos e o mundo, como disse Paulo nesse mesmo capítulo. Vamos participar do julgamento. E melhor do que isso, nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos, ou seja, naquele celestial, para estar com Deus. E nada no mundo se compara a isso, irmãos. Nada no mundo. Você já entrou num estádio de futebol com quase 100 mil pessoas cantando e gritando? Aquilo é marcante. Eu sei, tem muito pecado ali, mas aquilo é marcante. É um lugar de uma atmosfera que te contagia mesmo. E parece muito bom, né? Agora imagina você entrar no Santo dos Santos, onde Deus está. Não se compara. Nada pode ser melhor do que isso. E é isso que Cristo nos deu. Por quê? Porque Ele perdoou os nossos pecados. Tá bom, não tá? Mas não para por aí. Como que isso ia acontecer? As promessas de Deus, verso 8 a 10. Deus agora tem uma mensagem, uma promessa para esse povo. O verso 8 diz que Josué deveria ouvir, ele e os companheiros dele, que eram homens de presságio, de pregação. Deus tem uma mensagem para esse povo agora, uma mensagem para o futuro, aquilo que aconteceria no futuro. E é interessante porque quando nós entendemos essa mensagem, nós vamos começar a entender o Antigo Testamento. Por quê? O ministério sacerdotal no Antigo Testamento, que era falho, ele simbolizava o Messias, mas ele era fruto da graça de Deus. Por isso que Deus fez Josué e os seus amigos homens de presságio. O que é homens de presságio? Homens que anunciam aquele que está por vir. A ideia aqui é: Josué, você e os seus amigos sacerdotes e profetas, que têm um ministério hoje nos seus dias imperfeito, vocês apontam para aquele que está vindo, aquele que realmente vai purificar o meu povo. Uma pessoa chamada Renovo. Quem é esse tal de Renovo? Esse renovo nas Escrituras, ele aparece também em Jeremias 23, 5 e 6, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, Davi, renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá com justiça na terra, juiz. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Quem é o renovo? Jesus. Ele não é o Senhor, justiça nossa, que nós vimos no texto? Não é Ele que vem da tribo de Davi? É Ele que traz o renovo do povo de Deus. E aqueles homens, ao viverem a palavra, eles apontariam para esse renovo que viria. O homem verdadeiro que livraria eles do pecado, que traria verdadeira salvação, que seria aquele que renovaria a igreja de Deus e tiraria a igreja de Deus do cativeiro das trevas. E veja que Deus, para tornar aquilo algo firme, Ele dá uma pedra a esse homem. Essa pedra é a pedra que é colocada no turbante. Havia no turbante uma pedra que marcava a presença, a promessa, o fato de Deus ser poderoso para cumprir as coisas que Ele prometeu. E essa pedra é dada agora a este homem, complementando a veste sacerdotal, mostrando que Deus não vai falhar nessa promessa. Ah, queridos irmãos, como nossa fé ela é agitada para um lado e para o outro, não é mesmo? A gente acha que Deus pode falhar. Às vezes a gente vê a igreja tão fraca, tão apocada. Às vezes a gente vê 2000 anos se passaram e a promessa de Jesus voltar não se cumpriu, e a gente começa a ratear na fé.
a fé começa a falhar, os pecados começam a nos incomodar, mas Deus dá aqui uma firmeza da promessa: olha, céus e terra passam, minha palavra não passa. Por isso ele deu uma pedra esculpida com 7 olhos. 7 olhos aqui é um símbolo da onisciência de Deus. Significa o quê? Que Deus conhece todas as coisas, porque Ele as planejou. Ele planejou que estivéssemos aqui, Ele planejou que Jesus morresse na cruz, Ele planejou que essa visão fosse dada, Ele planeja todas as coisas. Por isso Ele não pode falhar. E qual é a promessa que não vai falhar? O final do verso 9 diz: tirarei a iniquidade da terra num só dia. Isso, irmãos, é significativo. Se você não conhece o Antigo Testamento, você não vai entender essa linguagem. Então eu preciso explicar para você. Havia no Antigo Testamento uma festa chamada de Yom Kippur, ou o dia da expiação. O dia da expiação era o dia que o sumo sacerdote, tal como esse Josué, ele entrava num lugar do templo que ninguém podia entrar. O templo tinha 3 áreas: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Os santos dos santos ficavam lá no fundo e ninguém podia entrar lá. Lá dentro ficava a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus na terra. E ninguém podia entrar lá por um motivo simples: se entrasse, morria. Todo mundo que tentava entrar lá fora desse dia e sem o rito correto, morria. Mostrando o quê? Ninguém pode ficar na presença de Deus em pecados, morre por causa da santidade de Deus. E naquele dia, chamado dia da expiação, o sumo sacerdote ele tinha que fazer uma purificação, lavar-se com a água, jogar água nele purificando. Ele tinha que fazer sacrifício e espargir o sangue nele, e ele então amarrava uma cordinha nele e entrava. Se tivesse feito alguma coisa errada, ele morria, e ninguém podia entrar lá para tirar. Então eles puxavam ele. Olha a seriedade desse dia. Uma vez por ano. Mas por que aquele dia era o dia mais importante do ano? Porque era o dia que os pecados eram expiados e que Deus podia habitar com seu povo. Por isso havia no templo um véu naquele lugar, e o véu tinha a figura de querubins, representando o Éden, quando o homem foi expulso do Éden, e Deus colocou querubins, dizendo assim: vocês não podem mais chegar perto de mim, porque eu sou santo, vocês não prestam. Esse dia era o único dia do ano que essa realidade era revertida. Só que tem um problema terrível. Por quê? Paulo diz em Romanos 3, abra comigo Romanos 3, e você vai entender o problema terrível. Romanos 3, verso 25 e 26. Olha o problema terrível daquele dia. Diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, ele está falando de Jesus, como propiciação, ou seja, como tapa pecados, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que Paulo está dizendo é: lembra lá do Antigo Testamento, gente? Tinha as purificações do pecado, não tinha? Tinha o Yom Kippur, não tinha? Tinha, mas tinha um grande problema. O preço do pecado lá não estava sendo pago. Deus tolerou até agora que Jesus morreu,
mas o preço lá não estava sendo pago. Então a dívida continuava. A dívida que estava sobre nós e nos levava para o inferno continuava. Por quê? O autor de Hebreus diz que sangue de touros, bodes e carneiros não pode remover pecados, por um princípio chamado princípio de equivalência. Um ser humano vale o mesmo que um animal? Para os ignorantes de hoje vale, né? Alguns ignóbeis de hoje acham que um animalzinho vale a mesma coisa que um ser humano. Salvem as baleias. Aí tem criança lá na África morrendo de fome, comida de AIDS, e ninguém faz nada. Mas tem que salvar as baleias. Mas para Deus não é assim não, meu amigo. Se eu tirasse o seu filho e te desse uma ovelhinha no lugar, você ia ficar feliz? Tem gente que talvez se desse dinheiro ficasse, né? Mas isso é outra história. Porque não são equivalentes. Então os pecados eram perdoados, mas a dívida não era paga, e Deus passaria por injusto. O que Deus fez? Enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido como homem, como nós, porque um homem é equivalente a outro homem, e Jesus então nos substitui, e Ele pode pagar a nossa dívida. Por isso nós lemos aqui hoje o autor de Hebreus dizendo: e assim como os homens é dado morrer uma única vez, o homem não volta para morrer de novo, não tem reencarnação, a chance de salvação é agora. Vindo depois o juízo, quem morrer vai direto ser julgado por Deus. Assim também Cristo se ofereceu uma única vez, uma única, para tirar o pecado de muitos. O sacrifício de Jesus é único. Em um único dia Deus tira o pecado. Por isso que nós lemos aqui hoje em João, Jesus gritou: está consumado. Sabe o que significa? Ele estava gritando para o Pai e para o mundo inteiro: a dívida desse povo aí, foi paga, não tem mais dívida. O que é preciso para receber esse perdão? Fazer penitência? Não adianta. Os homens já tentaram, não adianta. Tentar comprar a Deus com dinheiro? Também não adianta. Deus não precisa do seu dinheiro. Diz as Escrituras que Ele é dono de todas as coisas. Então o que é preciso? Crer e arrepender dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Creia nesse sacrifício, creia nesse Jesus e arrependa dos seus pecados. Só isso. E o que acontece para quem faz isso? O verso 10 diz: naquele dia, cada um de vós vai convidar o próximo para sentar debaixo da figueira, debaixo da vide. Sabe o que significa isso? Isso é uma figura de paz. Era um ditado que apontava para a paz. Por isso que Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Por meio de quem? Jesus, nosso Senhor. Só há paz para o homem quando ele crê. E aí a inimizade com Deus é desfeita, a acusação acaba, a dívida é perdoada, e há paz. Paz com o homem, com Deus, e paz do homem com os outros homens. Por isso Paulo diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Deus acaba com a guerra entre Ele e nós, e acaba a guerra entre nós e os homens, e nós podemos ser pacificadores, como diz Jesus, pregando essa mensagem. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho que Lutero pregou 504 anos atrás. Justificação pela fé. E é isso que a igreja precisa de ouvir: o Evangelho da salvação. Conclusões. Qual é o nosso maior pecado? O nosso maior problema? Pecado. O pecado possibilita a acusação diante de Deus. Qual é a solução?
o sacrifício de Jesus, a sua morte vicária, a limpeza pelo sangue de Jesus, que limpa as nossas vestes e nos torna mais alvos do que a neve, como diz o hino. Eu e você éramos sujos assim. O dia em que nós cremos, nossas vestes se tornaram limpas, e um dia elas vão resplandecer como o sol diante de Deus, porque Cristo nos limpou do pecado, e Ele nos dá paz e provisão espiritual abundante. Graças a Deus por Jesus. Como viver isso? A primeira coisa é entender que a justificação pela fé é a mensagem áurea do Evangelho e da igreja. Uma igreja só é igreja se ela prega essa mensagem. Toda a igreja e toda a mensagem que diz que nós somos salvos por algo que há em nós, por algo que nós fazemos, por algo que nós somos, não é uma verdadeira mensagem, não é um verdadeiro evangelho, não é uma verdadeira salvação, não são verdadeiros crentes. Essa é a mensagem que nós precisamos, de um Deus que perdoa pecados, independentemente do que nos fazemos, que nos aceita como justos por causa da justiça de Jesus, e não pela nossa, que nós não temos nenhuma. Nós somos como Josué, vestes sujas, e precisamos crer nessa mensagem. Se você ainda não creu, creia hoje. Você não sabe se você vai morrer ao sair dali, e se você morrer sem crer, você vai estar diante desse Deus santo que vai te mandar para o inferno, e de lá você não vai sair nunca mais. Então creia agora, é urgente. Acredite, o inferno é real. Uma das maiores ilusões desse mundo é fazer você acreditar que ele não é real, mas ele é real. E se você quiser vestes brancas, você vai ter que crer, e Jesus vai te dar essas vestes brancas, vestes de alguém que foi salvo, perdoado. Segunda aplicação: é impossível pensar em justificação pela fé sem pensar no que Jesus fez. Jesus, irmãos, é o renovo que trouxe o perdão. Sem Ele, jamais seríamos perdoados diante de Deus, porque não há méritos diante de Deus. Deus diz em Isaías 64:6: as obras de vocês são para mim como trapos de imundícia, eu não aceito elas. Não tem mérito nenhum diante de Deus. Você acha que Pedro tinha mérito diante de Deus? Não. Você acha que Maria tinha mérito diante de Deus? Não. Por isso que ela foi chamada de agraciada na palavra de Deus. Por isso que ela falou do seu próprio filho como seu salvador. Ninguém pode se salvar. O Papa, esse homem vil que diz que é o mediador entre o homem e Deus, é um mentiroso, é um servo do capeta, porque o único que pode fazer isso é Jesus. Por quê? Porque Jesus com seu sangue tirou o pecado num só dia, e ninguém pode fazer isso, só Ele. Ele foi o único que morreu e ressuscitou. Ninguém mais fez isso. Pedro está mortinho da silva, Maria está lá mortinha da silva, o Papa, cada um morre e não volta. Jesus morreu e ressuscitou, perdão de pecados. Terceira aplicação: visto que sacerdote Josué e os seus amigos eram homens de presságio, apontavam para Jesus, assim nós somos também, homens e mulheres de presságio. Nossa vida tem que apontar para Jesus. Tudo aquilo que fazemos tem que apontar para esse Senhor que nos salva, nos dá perdão e nos ajuda no dia a dia. Porque se dependesse de nós também, a salvação seria perdida. Mas graças a Deus que depende de Jesus e do que Ele fez. Ele é o renovo das nossas vidas. Ele é o renovo não só que traz perdão, mas quando a nossa fé está árida, nós não estamos conseguindo mais orar, não estamos conseguindo mais ler a Bíblia e estamos ali em dificuldade, Ele vem e renova a nossa fé.
Ele é o renovo do povo de Deus, um renovo que é profeta, sacerdote e rei, tudo aquilo que precisamos para a nossa salvação. E Ele nos está fazendo como Ele, e um dia nós vamos ver a Ele cara a cara, santos como Ele é. Graças a Deus por isso. Quarta aplicação: apesar dos meus e dos seus pecados terem sido perdoados num único dia, não significa que não devemos viver uma vida de confissão de pecados. Infelizmente, há muitos crentes que oram confessando os seus pecados de uma maneira muito chula. Eles dizem para Deus rapidamente: Deus, perdoa os meus pecados. Deus quer que confessemos os pecados, irmãos, com aquele ódio consumado pelo pecado e aquela dor no coração. Sabe, o pecado não é como você pisar no calo de alguém e falar assim: desculpa. O pecado, ele é tão grave que ele levou Jesus para a cruz. Você acha que você vai chegar diante de Deus e falar: oh Deus, me perdoa os pecados, e que Deus quer isso? Não, Deus quer que você vá diante dele e rasgue o seu coração, que você, se possível, até chore diante dele por causa do seu pecado. Faça uma triste confissão por aquilo que você faz de errado, por aquilo que você faz que é ofensivo a Deus. E quando nós fizermos isso, abrirmos o nosso coração, Deus vai nos perdoar, e mais, Ele vai nos dar uma vida santa para trabalhar por Ele. Quinta aplicação: Deus perdoou os nossos pecados, mas Ele também nos deu roupa para trabalhar para Ele. Todos os dons e talentos que nós temos tem que ser usado para trabalhar para o Senhor. Sabe, irmãos, há coisas na igreja que estão se tornando tão chatas. Às vezes a gente vê gente na igreja que Deus deu o talento de tocar, de cantar, e essas pessoas, em vez de cantar e tocar para a glória de Deus e gratuitamente, elas fazem isso cobrando. Vai numa igreja e fala assim: ah, meu cachê para cantar aí é R$500, R$1.000, R$2.000, sei lá quanto. Isso é vender as coisas de Deus, irmão. Isso é profanar o que é santo. Deus nos deu os dons e talentos dele para aplicar para a obra dele. Não é para a gente fazer bandinha gospel e sair cantando nas igrejas. Eu sinceramente tenho vontade de pegar essas pessoas e bater um papo sério com elas e falar assim: o que de Bíblia você conhece? Você está igual esses aí que estão vendendo semente santa para perdoar pecados ou para curar de Covid. Pare com isso. Apruma o corpo aí, vai ser homem direito. Deus te deu dons e talentos para você aplicar no serviço da igreja, e não é cobrar nada para isso. Quantos pastores que recebem cachê para pregar? Meus irmãos, que vida é essa? Que igreja que é essa que nós estamos nos nossos dias? Tudo deve ser usado para o serviço do Senhor. E aí você pensa assim: pastor, mas eu não tenho muitos dons e talentos para a igreja. Todos nós temos. E mais, você estuda? Estude para servir ao Senhor. Você trabalha num serviço público? Trabalhe não para o Estado ou para a prefeitura, mas trabalhe para Jesus. Tudo tem que ser usado para a glória de Deus. Sexta aplicação: Deus nos deu o privilégio de ser filhos e nos achegar ao trono da graça dele. Lá no Éden nós jogamos isso fora. Na cruz, Jesus trouxe isso de volta, rasgando o véu. O problema é que hoje nós temos esse privilégio e nós usufruímos pouco dele. Imagine se você tivesse o privilégio de ser o amigo da rainha da Inglaterra. Você não ia querer todo dia ir lá 5 horas da tarde tomar chá no Palácio de Buckingham? Não ia ser legal? Quem que é a rainha da Inglaterra? Uma pecadora, não vale nada. E aí Deus faz o seguinte: Ele abre as portas dos céus e fala assim: vem cá.
Vem cá através do culto individual na sua casa, mas você não cultua a Deus na sua casa. Vem cá através do culto em família, você não vai lá em culto em família. Vem cá na igreja cultuar e entrar no céu, e você fica em casa. Está deixando de entrar nos céus pela fé. Perdeu um grande privilégio. 7º lugar, esse texto aqui hoje aponta para o evangelho da reforma. Somente a graça. Josué e o povo de Deus foi salvo porque mereciam? Não, somente pela graça. Eles foram salvos por uma coisa que eles fizeram? Não, foram salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Eles podiam ser mediadores entre Deus e os homens? Não, só Jesus Cristo podia fazer. Eles podiam tirar isso da cabeça dele, das suas invenções, ou de alguma bula que eles escrevessem, como as bulas papais? Não. Onde que estaria escrito isso? Somente nas Escrituras. Para quê? Para que a glória fosse somente de Deus. Solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria, sola fide, sola Escritura. Essa é a reforma que nós precisamos na nossa igreja e nas igrejas do Senhor. Que Deus nos abençoe com essa reforma. Vamos nos alimentar ainda mais de Jesus com a Santa Ceia do Senhor. Giliade, faz um favor, vem aqui à frente. O Éder está ligado lá aqui, vou pedir ele para aqui. Traça o papel, para a gente celebrar a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, o texto institucional da Ceia do Senhor está em 1 Coríntios 11, 23 a 32, que eu lerei aqui dos irmãos. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei na noite em que nosso Senhor foi traído, e tendo dado graças, tomou o pão, partiu, disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, gravará o corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come bebe sem discernir o corpo, come e bebe de juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos se dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse é o texto institucional da Ceia do Senhor, que nos mostra algumas realidades imprescindíveis para tomarmos a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor é um memorial do sacrifício de Jesus, o sacrifício da cruz, do qual eu falei que hoje nós vemos. O corpo de Cristo é simbolizado pelo pão que é partido por nós, ou seja, aquele corpo que foi dilacerado, moído por nós. Por isso, Isaías 53, que nós vemos, diz: agradou o Senhor, moeu, partiu por nós, moeu por nós. O sangue do Senhor é representado pelo vinho, que é derramado ali naquela cruz, o perdão dos nossos pecados. E aqui ele é apresentado por este elemento. Mas este
sacramento não é apenas um memorial, ele é mais do que isso. Ele é um alimento espiritual. Como que ele nos alimenta espiritualmente? Através da ação do Espírito Santo, que nos comunica graça através desses elementos. Esses elementos não mudam. Tem gente que acha que o corpo está aqui neste elemento e que o sangue está aqui neste elemento. Não está. Sabe por quê? Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, sendo ele judeu e os seus discípulos judeus, o canibalismo era proibido pela lei do Senhor. Se o corpo dele estivesse realmente ali, tanto ele como os seus discípulos estariam pecando. Olha que ignorância. Por isso, esses elementos, eles continuam a mesma coisa, eles não podem mudar. Porque senão nós seríamos culpados de pecado. E mais, o nosso Senhor seria culpado de pecado. E como que ele ia perdoar os nossos pecados? Então, quando nós celebramos a ceia, nós não estamos marcando Cristo de novo, como dizem algumas igrejas por aí. Porque nós vemos aqui hoje em Hebreus, o sacrifício dele foi uma única vez. Daí nossa igreja não tem altar. Ter público, altar é o sacrifício. E o sacrifício quem fez foi Jesus. Uma única vez, para sempre, graças a Deus. Então esses elementos, eles saem do uso comum para o uso espiritual. E realmente nós somos alimentados com a graça do Senhor. E o que eu preciso fazer para participar? Primeiro tem que ser crente. E depois tem que estar unido a uma igreja. Sou crente, mas não faço parte de uma igreja. Não pode torrar. Porque não identificou-se com o corpo visível de Jesus. Tem que ser crente e fazer parte de uma igreja. Para quê? Para não tomar juízo. Por isso Paulo diz aqui: quem não discerne o corpo, toma juízo. Isso a Santa Ceia é muito séria. A gente tem que discernir o corpo, saber que somos membros realmente de um corpo visível de Cristo, participantes dele, comungantes dele. E quem o é, tem privilégio. Essa mesa é de todos aqueles que são vereadores crentes. Todos podem se chegar e vão retirar-se do Senhor. E também, por fim, nós precisamos nos examinar. Irmãos, nunca devemos nos achegar a ser do Senhor como aqueles que podem se achegar a ela como se tivessem méritos. Não. A ceia do Senhor nos aponta para a realidade que só participamos porque Cristo nos deu essa graça. Sabe qual é uma boa ilustração para isso? Mendigos na mesa de um rei. Quando que os mendigos se sentariam com o rei? Nunca. Só quando o rei convida. É o que Jesus faz com você e eu. Ele nos convida como mendigos a estar diante dele, o rei, para participar dessa ceia e nos alimentar. E é tão bom isso, sabe por quê? Um dia nós vamos tomar a ceia do Cordeiro na glória com Jesus. Hoje nós já tomamos com ele espiritualmente, mas um dia vai ser em carne e osso. Alimente a sua fé nessas férias. Vamos lá. Senhor Deus, agradecemos pela palavra e agora pela santa ceia do Senhor. Nos alimente dessa ceia. Nós precisamos disso. Nós somos fracos, nós somos indignos e merecedores da graça e da bênção do Senhor. Mas dá-nos fácil, dá-nos a tua graça, para que nesse momento venhamos receber, como vimos aqui em Zacarias, provisão abundante do teu Filho. Perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida que honre o sacrifício do teu Filho, que é aqui agora nos apresentado. Dá-nos uma vida em que as vestes santas aparentam nas nossas atitudes. Ah, Deus, abençoe a nossa igreja em fortalecimento espiritual. Nós precisamos disso. Abençoe as igrejas do Senhor
na face da terra que precisa de fortalecimento espiritual. E faça isso pela pregação e pelos sacramentos do Senhor. Ó Deus, eu te imploro que o Senhor tire esses elementos do uso comum para o uso espiritual do Senhor, para que nos alimentemos de verdade do Senhor e Salvador Jesus. É isso que precisamos. Eu, mais do que todos, preciso dessa graça. Conceda-me, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te imploro. Amém. Na noite em que nosso Senhor foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, disse: "Este é meu corpo, é dado por vós. Fazer isso em memória de mim." Aqueles que forem participar da Santa Ceia, se coloquem de pé para facilitarmos a distinção dos irmãos. Semelhante modo, irmãos, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, tendo dado graças, disse: "Que o cálice da nova aliança levado no favor de Deus. Fazei isso todas as vezes que Jesus em memória de mim." Aqueles que participaram do pão devem também participar do cálice do Senhor. Alguns irmãos foram omitidos ao elemento? Não? Então vamos orar para o segundo culto dessa noite. Senhor Deus, Pai Santo bendito, graças te damos por esse dia em que celebramos a Santa Ceia, apontando a morte do teu Filho, mas que é um dia em que celebramos a ressurreição, o dia do Senhor. Agradecemos também pela reforma que há tanto tempo fez a luz de novo brilhar no meio às trevas. Graças damos por isso. Ajude que a nossa igreja seja reformada e continue sendo reformada pelo teu palavra. Ó Deus, derrame sobre nós o avivamento e a reforma que tanto precisamos. Derrame sobre nós o teu Espírito, fazendo-nos, ó Deus, um povo qualificado para as boas obras. Abençoe a tua igreja, Senhor, na face da terra, que precisa mais uma vez ouvir o Evangelho da palavra do Senhor. Tenha misericórdia da igreja dos nossos dias. Traga, ó Deus, a tua boa mão sobre nós, tirando-nos debaixo do juízo temporário e trazendo a bênção do Senhor a nós e a nossa família. Fique conosco, nos dê graça, e uma semana, Deus, nos possamos viver a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, glória. Amém. Graças ao Senhor Jesus Cristo, a
amor de Deus, o bem do Pai, e a consolação do Espírito sejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos?